Paulo Rocha assinala a forte tendência de diminuição da criminalidade. O governo nega possível influência nos resultados do concurso de transporte marítimo. Feto encontrado em contentor de lixo nos arredores da Terra Branca. Trump ameaça fechar fronteira com o México para travar imigrantes. Incêndio faz 6 mortos em campo de refugiados rohingyas no Mianmar. Pelo menos 70 crianças continuam desaparecidos após tsunami na Indonésia. Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Cabo Verde registra nesta altura uma forte tendência para a redução da criminalidade, disse à Infopress o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha. Paulo Rocha fez esta constatação esta quinta-feira no final de uma audição da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais da Assembleia Nacional. O governante explicou que o acumulado em 2018 está-se a falar em menos 20%, ou seja, menos 3.500 ocorrências em relação a 2017. Desde 2016, disse o ministro, houve uma diminuição da criminalidade na ordem dos 34%. Segundo a mesma fonte, há um esforço que está a ser feito pela Polícia Nacional em matéria de patrulhamento e de prevenção que tem estado a resultar e a contribuir para a redução da percepção de insegurança. Reconhecendo o aumento de ocorrências na Ilha de Boa Vista, Paulo Rocha disse que o governo tinha desde sempre o conhecimento da existência de algumas situações que exigiam uma atenção diferente e que um conjunto de medidas foram tomados. Acrescentou que acredita que daqui a alguns meses vai ter uma situação estável na Ilha de Boa Vista. Por outro lado, disse o governante que a cidade da Praia está muito bem. Sem precisar de dados concretos, Paulo Rocha afirmou que o sistema de videovigilância recentemente instalado na cidade da Praia anda bem e que as coisas estão a resultar. O presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial pede junção dos tribunais de Paúl e da Ribeira Grande em Santo Antão no relatório apresentado à Comissão Especializada na Assembleia Nacional. Devido à resolução de quase todos os processos entrados no Tribunal do Paúl, ficando assim alguns pendentes, Bernardino Delgado acredita que a junção dos tribunais seria uma mais-valia, tendo em conta a gestão dos recursos humanos e financeiros, sendo que Ribeira Grande encontra-se numa situação contrária. No Paúl temos uma entrada de 157 processos, mas ficaram pendentes no Paúl 42 processos. O que 42 processos, portanto, é uma pendência ínfima. E então, nós trabalhamos com recursos humanos e trabalhamos com gestão. Se, por exemplo, em Ribeira Grande, nós estamos a registrar um certo acúmulo processual, que é uma medida que nós tomamos no passado, se há acúmulo processual em Ribeira Grande e não há tanta movimentação processual no Paúl, eu acho que uma medida de gestão razoável é afetar os recursos humanos que nós temos no Paúl, a solução também dos problemas que temos na Ribeira Grande. Quanto à justiça nessas localidades da ilha de Santo Antão, o presidente diz estar satisfeito com as informações recebidas perto da população e dos advogados locais, garantindo o bom funcionamento da justiça na ilha. Neste momento, na Ribeira Grande, eu fiquei muito satisfeito quando eu fui para a Ribeira Grande e ouvi pela Vox Populi da Ribeira Grande, pela voz de alguns advogados, que afinal na Ribeira Grande a justiça está a funcionar, mas também disseram-me que também no Paúl a justiça está a funcionar. Eu não sei se era por conta da minha presença, mas se foi por conta da realidade, mas a senhora deputada está-me a dizer que é por conta da realidade das coisas e, portanto, eu só tenho que ficar satisfeito. Desta forma, a sugestão da junção das duas comarcas foi registada pela Comissão Especializada, em que vai ser levada ao debate na segunda sessão plenária do mês de outubro. O governo negou qualquer influência de um ex-assessor do secretário de Estado para a Economia Marítima na decisão final do júri para a adjudicação ao Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e Carga Interilhas. Este desmentido aconteceu através de um comunicado após alguns armadores nacionais terem levantado suspeições sobre um ex-assessor do secretário de Estado para a Economia Marítima, Paulo Veiga, com eventuais ligações ao grupo Transinsular SA, vencedor do concurso. No referido documento, o governo esclarece que o antigo assessor foi indigitado como membro suplente do júri e para a primeira fase da prévia qualificação das candidaturas e que participou
somente no ato público de abertura das candidaturas em substituição de um membro efetivo do júri que se encontrava fora da cidade da Praia. Fato que, segundo a mesma fonte, pode ser comprovado com os documentos assinados pelos membros efetivos e únicos intervenientes. É de realçar que o visado não teve acesso ao ato de esclarecimento público dos documentos do concurso, nem na avaliação preliminar das candidaturas ou no relatório preliminar, nem ainda na audiência prévia de contra-alegações ao relatório preliminar ou na avaliação final das candidaturas. No relatório final e nas contra-alegações dos recursos interpostos na ARAP, lê-se. A mesma nota frisa ainda que, durante a primeira fase do concurso, o visado trabalhava no Ministério da Economia Marítima e que, por conseguinte, não há violação do artigo 20, número 3 do Código dos Contratos Públicos, por existência de interesse pessoal do visado, dada a inexistência de ligação com um concorrente. Nota-se que, por não ter sido membro do júri e por não ter participado na preparação do processo concursal, o visado tem o direito de associar a qualquer entidade, caso assim o entende. Por conseguinte, não há violação do artigo 70, número 2 do Código dos Contratos Públicos, acrescentou a mesma fonte. O governo reiterou que o concurso público internacional para gestão e exploração do serviço público de transporte marítimo de passageiros e cargas interilhas vem sendo conduzido no estrito cumprimento de todas as exigências contidas nos documentos do concurso e das disposições legais do Código de Contratação Pública. O Partido Africano da Independência de Cabo Verde fez esta sexta-feira a entrega junto do Tribunal Constitucional o pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade e de legalidade das normas que precederam a revisão da taxa de segurança aeroportuária. A bancada parlamentar do PAICV entregou junto do Tribunal Constitucional o pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade e legalidade das normas que precederam à revisão da taxa de segurança aeroportuária. Segundo uma nota, a tal tomada de decisão do partido Tambarina surge na sequência da decisão do governo de, através de um decreto-lei, rever e deturpar a taxa de segurança aeroportuária. Consta na mesma fonte que o PAICV entende que o Executivo não pode substituir a Agência da Aviação Civil, a quem cabe, enquanto autoridade administrativa independente, proceder de tal alteração. O maior partido da oposição acredita ainda que o Governo, para além de ter usurpado competências que não são suas, ainda violou os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade ao aumentar drástica e dramaticamente o montante da taxa de segurança aeroportuária para os voos internacionais, que passou de 300 escudos para 3.400 escudos. Enquadrado na comemoração do Dia Mundial dos Idosos, a Associação Acarinhar realizou hoje 19 banho inclusivo para idosos dos centros da terceira idade da Cruz Vermelha e Black Panthers. O propósito é permitir todos os idosos e pessoas com mobilidade reduzida ter acesso às praias. Segundo a presidente da Associação Acarinhar, Teresa Mascarenhas, este projeto está enquadrado no projeto Mar para Todos, que permite todos os idosos e pessoas com mobilidade reduzida ter acesso às praias. Com este projeto está enquadrado num projeto maior, que é um projeto de Cabo Verde sem barreiras, praias acessíveis e mar para todos. O que é que queremos com esse projeto é para que todas as pessoas que têm algumas dificuldades a nível de locomoção, que têm mobilidade reduzida, tenham acesso à praia. Sabemos que a nossa riqueza, portanto, a riqueza que temos em Cabo Verde são as nossas praias, os nossos mares, o nosso sol. Por que não as pessoas que têm algumas limitações, como pessoas que têm deficiências, pessoas da terceira idade ou pessoas que em qualquer momento da vida tenham a sua locomoção comprometida. Então é neste sentido que pensamos neste projeto, para que as pessoas com limitações possam divertir, porque a praia não é só lugar para diversão, mas também como terapia. Teresa Mascarenhas disse que pretendem alargar este projeto a nível nacional. Deste modo, espera trabalhar juntos dos outros municípios. A nossa ideia
é de alargar esta experiência a nível nacional. Como sabemos, em todas as ilhas temos praias, temos mares, porque não também temos pessoas com mobilidades reduzidas, pessoas da terceira idade, pessoas com deficiência e não só. E eu acho que é uma iniciativa louvável em que pretendemos, juntamente com os outros municípios, porque já fizemos o nosso primeiro encontro com a Câmara Municipal da Praia, houve uma boa recepção por parte do projeto, vamos apresentar o projeto no seu todo. Eu acho que também as outras câmaras vão aderir a este projeto. Nadador Salvador Alberto Monteiro, formado nesta área no âmbito do projeto Mar para Todos, explica. Bom, a nós de hora que a gente bem, se bem na carinho para não pôr na carro, não tem que ter apoio segurança. Primeiro segurança daquele carro para não pôr se um pedra, um estaco, uma coisa assim, ou colega se aguenta. Depois tem única parte ali que está sair. Tudo está sair, por um lado para o outro, está atrás. Então não coloca gente na carro. Se tem aqui não coloca na carro, tem que ter pôr colete, tem que ter pôr colete, tem que também pôr cinta de segurança também que tem. De lá, não te ficha tudo, não também ficha aquela parte, não te tranca tudo, não te tranca esse carinho, que estaca ou que as pedras, não te entra coisa na água, entende? Durante essa água também, aqui não tem outra coisa. Tem alguns cuidados, horas que tem alguns cuidados, não tem que ter condições de mar, tudo que é lá, não tem que estar batendo muito as penas, tu perguntas o que está, o que está xinte, tudo que é lá, entende? Então não está batendo aquele banho tranquilo, conforme essa lá, se aspira e sai, não te atrasa. A realização desta atividade contou com a participação de 30 idosos, um enfermeiro, Associação de Fisioterapeutas de Cabo Verde, voluntários de acarinhar, formados em assistência às pessoas com mobilidade reduzida e nadadores salvadores. O Centro Cultural do Mindelo, na Ilha de São Vicente, acolheu esta sexta-feira 19 a segunda edição da Feira do Livro de Cabo Verde e Morabeza. A segunda edição arranca com uma feira de livros e a ilha será palco da recuperação do património literário. A segunda edição da Festa do Livro convida para um regresso à Micadinaia, sendo um universo literário do poeta João Vário, com a finalidade de discutir o futuro da literatura cabo-verdiana. O centro receberá cerca de 40 convidados participantes em mesas de debate, entrevistas de vida, apresentações de livros e ação de formação. O evento contará com sessões dirigidas aos alunos das escolas e das universidades de São Vicente, constituindo desta forma momentos privilegiados entre os escritores e os alunos. A Feira de Livro decorrerá de 19 a 28 do corrente mês no Centro Cultural, com mais de 2.000 livros por apenas 500 escudos. Ainda durante a festa será anunciado o vencedor da primeira edição do Prémio Literário Arnaldo França. É de recordar que a primeira edição da Morabeza aconteceu na cidade da Praia e agora chega a São Vicente com uma programação que celebra as referências literárias e culturais da ilha. A cerimónia de abertura será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente, e conta com a organização do Ministério da Cultura e da Biblioteca Nacional de Cabo Verde. A obra poética de Vadinho Velhinho, intitulada A Volta da Cassiopeia, foi lançada esta sexta-feira na Assembleia Nacional e contou com a presença de ilustres convidados. A Volta da Cassiopeia é o livro poético de 238 páginas e reúne diferentes temas relacionados às crianças e sobre a infância do poeta Vadinho Velhinho. A apresentação do livro esteve ao cargo de Evaldina Rodrigues, Antônio Monteiro e Solange Cesarovna. Sobre a obra, esta disse: É uma obra poética que nos enleva para realmente outras constelações. A Volta da Cassiopeia com certeza arrebata o leitor e o amante da poesia desde o primeiro instante e vai ser, sem dúvida, uma obra de referência da literatura e da poesia de Cabo Verde, em Cabo Verde e no mundo. O poeta que sempre nos brindou com obras-primas vem na Volta da Cassiopeia trazer-nos ainda uma outra dimensão dele, que é a homenagem à própria vida, a homenagem ao amor e o brinde àquilo que nos une, com certeza uma obra dedicada também aos filhos, aos valores da própria existência e aos valores do que mais sublime temos na vida.
Para Vera Duarte, a cultura literária cabo-verdiana se torna cada vez mais enriquecida e mais madura relativamente à publicação de obras poéticas e não só. Eu penso que Cabo Verde está a viver um momento muito interessante em termos de produção literária, produção poética e não só, até a prosa que nós temos sido sempre. Podemos dizer que em Cabo Verde estamos a assistir a uma ligeira alteração no panorama literário que deixa de ser tão carregadamente na poesia e passa a ser cada vez mais poesia e prosa. Ao ver do docente de filosofia Carlos Manuel, a volta da Cassiopeia é uma mais-valia para a literatura cabo-verdiana e também é um incentivo a todos os leitores a conhecerem um pouco mais da vivência do povo cabo-verdiano, retratado em forma de poesia. Pelo que já estamos habituados, não é? O poeta Vadinho Velhinho, como um dos grandes poetas de Cabo Verde, um dos melhores, não é? Certamente este livro inaugurará novas visões na poesia cabo-verdiana, uma vez que a poesia é a forma mais depurada de projetar ideias humanas. Certamente o livro trará uma mais-valia, portanto, um convite a todos os jovens e a todos os leitores possam entrar no seu mundo, no mundo do texto do livro e enriquecer o seu mundo interior, projetando as nossas vivências da cabo-verdianidade. A obra poética homenageia as crianças, o amor, a vida e, em especial, o amor que o poeta Vadinho Velhinho tem pelos filhos. Foi encontrada na tarde desta sexta-feira, na zona de Terra Branca, ao lado da Shell, no contentor de lixo, um feto na fase de formação. Ainda não se conhece o autor do crime, mas a Polícia Judiciária já está a investigar o caso. Ao que tudo indica, o feto foi deixado nesta tarde de sexta-feira por volta das 15 horas dentro de um caixote num contentor. Ainda não há pormenores porque, segundo o perito encontrado no local, só amanhã poderão ser possíveis mais informações após a realização da autópsia. O local foi cercado pelos policiais e o levantamento do feto foi feito pelos bombeiros municipais. No local ocorrido deparamos com várias pessoas. Estas revelaram-se preocupadas e indignadas com o caso. Tentamos entrevistá-las, mas alegaram não ter nenhuma informação do acontecido. A situação acontece com alguma frequência nas zonas periféricas da cidade da Praia. O contentor em causa tem vindo a ser alvo de muitas situações deste género. Agora é tempo para as manchetes da África. Comores, em Matsumuda, a segunda maior cidade do país, a vida regressa à normalidade após dias sem água e eletricidade devido a recontros entre rebeldes e forças governamentais. Nigéria. Medsaf é uma operação de combate aos medicamentos falsificados na África Ocidental, ligando hospitais multinacionais e produtores locais de medicamentos. A Quénia, ex-ministro dos Postos, Hassan Wario, acusado de abusar da sua posição, desviar dinheiros destinados aos atletas que competiram nas Olimpíadas do Rio em 2016. A Quénia, artista Maurice Nguma, quer que as pessoas celebrem os mini-autocarros coloridos que existem na capital, Nairobi. No Ghana está a ganhar influência no mundo da moda internacional, com ganeses ocuparem bons lugares na indústria e obterem apoio de celebridades. Vamos acompanhar também as principais manchetes do mundo. Afeganistão. A Comissão Eleitoral Afegã adiou por uma semana as eleições parlamentares na província de Kandahar após assassinato aos responsáveis locais. Indonésia. Numerosos jornalistas irritados com o desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi protestam em frente à Embaixada da Arábia Saudita em Jakarta. A Crimeia teve lugar a serviço fúnebre em memória de 20 pessoas que foram mortas em tiroteio no Instituto Técnico de Kerch, ataque em que ficaram ainda feridas 50 outras pessoas. Índia. Hindus ortodoxos bloqueiam a estrada para o templo de Kerala para impedir mulheres em idade fértil de irem ao templo. O Tribunal Superior Indiano tinha ordenado a abertura do mesmo templo a todas as mulheres. Nicarágua. Pelo menos 5 pessoas morreram esta semana em resultado de inundações, aumentando para 14 o número total de pessoas que perderam a vida este mês devido às chuvas torrenciais neste país.
Página internacional, Donald Trump ameaça enviar tropas a encerrar a fronteira com o México caso a caravana de imigrantes que rumam aos Estados Unidos da América não seja contida. São cerca de 3 milhares de pessoas, na sua maioria das Honduras, que desde o dia 13 de outubro percorreram a América Latina rumo ao norte, com o objetivo de pedir asilo. Numa tentativa para controlar a situação, o México mobilizou mais de 200 de agentes para reforçar o patrulhamento ao longo do rio Suchet, a fronteira natural com a Guatemala, e para deportar imigrantes ilegais. Uma ação bem recebida na Casa Branca. Quero agradecer ao governo mexicano, pois estão a pará-los. Esperemos antes de chegarem ao México. Como sabem, estou disposto a enviar o exército para defender a nossa fronteira do sul, caso seja necessário, afirma o presidente norte-americano. Esta semana, Donald Trump já havia ameaçado no Twitter cortar de imediato a ajuda econômica às Honduras, caso o governo de Tegucigalpa não conseguisse conter a população. Uma ameaça que estendeu também a Guatemala e a El Salvador. O crescimento econômico da China no terceiro trimestre foi o mais fraco em 9 anos. O produto interno bruto da segunda maior economia do mundo cresceu apenas 6,5% no período de julho a setembro, anunciou hoje a Agência Nacional de Estatísticas da China. A economia chinesa está cada vez mais integrada no mundo. O nosso valor econômico total é segundo mundial. As variáveis do ambiente externo da economia mundial estão a aumentar e ainda há muitas incertezas em torno dos atritos econômicos e comerciais sino-americanos. A economia está enfrentando alguma pressão descendente. Este tipo de pressão externa adicionará alguma incerteza à estabilidade da economia, informou a porta-voz da Agência Nacional de Estatísticas da China. As atividades sofrem com a intensificação da guerra comercial entre Pequim e Washington, desde o verão que a administração Trump aplica impostos alfandegários punitivos sobre produtos chineses que representam 250 mil milhões de dólares de importações por ano, incluindo carros, maquinaria e eletrodomésticos. Mas as exportações continuam a ser o motor econômico do país. Um incêndio na madrugada de hoje no campo de refugiados Rohingya, no Mianmar, provocou 6 mortos, anunciaram as unidades de socorro locais. 6 pessoas, um homem e 5 mulheres, morreram no incêndio que começou numa área de cozinha no interior do campo, afirmaram hoje os bombeiros que ocorreram ao local. Mais de 800 pessoas encontram-se sem abrigo no campo, onde se encontram cerca de 4 mil Rohingyas, que se situa na capital do estado de Rakhine. O incêndio realça o facto de quase 130 mil Rohingyas vivem ainda em condições similares no estado de Rakhine, desde que começaram as ondas de violência contra esta minoria muçulmana em 2012. Pelo menos 70 crianças continuam desaparecidos na Indonésia na sequência do sismo e tsunami que abalou a ilha Celebes em finais de setembro, provocando mais de 2.000 mortos, afirmou hoje o Ministério dos Assuntos Sociais. O número oficial de desaparecidos é de 680, mas organizações internacionais estimam que cerca de 5.000 pessoas possam estar sob os escombros das áreas mais afetadas, onde já foram dadas como concluídas as operações de resgate. Uma organização não governamental em treino e a Comissão para a Proteção das Crianças da Indonésia alertaram para a vulnerabilidade de menores ao tráfico de pessoas, ao abuso sexual e à perda de bens na ausência de documentos de identidade. A organização Save the Children tem realizado trabalho de assistência alimentar e psicológica na província de Celebes, bem como formação para voluntários e professores na proteção de crianças. Segundo os últimos dados oficiais, o desastre em Celebes causou a morte de 2.103 pessoas e deixou 4.612 gravemente feridas, o que faz desta a pior catástrofe natural na Indonésia desde o tsunami que abalou drasticamente a província de Aceh em 2004. No domingo, o Banco Mundial ofereceu até $1.000 milhões às autoridades indonésias para ajudar na reconstrução do país afetado por vários sismos em 2018. Canadá legaliza a comercialização de cannabis. A nova legislação terá impacto na economia do país. Estima-se que o negócio possa gerar entre 750 milhões a 1.000 milhões de euros por ano.
Desde quarta-feira, quem tenha mais de 18 ou 19 anos pode dirigir-se a uma loja e comprar a droga. A nova legislação terá impacto na economia do país. Estima-se que o negócio possa gerar entre 750 milhões a 1.000 milhões de euros por ano, que se quer qualidade superior tem de estar preparado para o preço. É como um bom vinho para comprar em Petros ou em Dom Perignon. É necessário pagar o preço, diz um canadiano. Os empresários estão otimistas, pois acreditam que cada grama de cannabis produzida será vendida. A nova legislação é uma vitória política do primeiro-ministro Justin Trudeau, que cumpre assim uma promessa eleitoral feita em 2015. Agora é tempo para o desporto. Depois de 3 exercícios consecutivos a apresentar prejuízos, o último foi de 28,4 milhões de euros, a SAD do Futebol Clube do Porto aponta o retorno aos resultados líquidos positivos na época atual, com base no documento divulgado pela Sociedade Portista, no qual são incluídas propostas a apresentar na Assembleia Geral do 8 de novembro. A campanha 2018-2019 chegará ao fim com um lucro de 1,57 milhões de euros, a fazer fé no orçamento projetado para o corrente exercício fiscal. As previsões do regresso da SAD a um resultado contabilístico positivo são justificadas pelo significativo crescimento das receitas, mercê a participação na Champions e do considerável aumento dos prémios distribuídos pela UEFA. Se na campanha passada a SAD acumulou 30 milhões de euros, para esta época foram orçamentados 67,15 milhões de euros na rúbrica destinada ao encaixe resultante da Champions. 45 milhões de euros já estão garantidos. No total, a SAD prevê proveitos operacionais de 157,7 milhões de euros, bem acima dos 105,8 milhões da temporada anterior. Nesta soma não é incluída a receita da venda de passes dos jogadores. A imprensa italiana revelou esta sexta-feira que Cristiano Ronaldo pediu à sua equipa de defesa no caso da alegada violação para não passar nenhum dado em relação à evolução do processo, porque quer estar totalmente focado em ajudar a Juventus. De acordo com o Tuttosport, Ronaldo não tem dúvidas de sua inocência e não quer ser incomodado com questões sobre o caso. Ele quer estar apenas concentrado em jogar pela Juventus e nos seus adversários. Tudo o resto pode esperar. A única exceção será uma teleconferência de Turim para a polícia de Las Vegas, que irá acontecer a meio de novembro. O médio do Chelsea, N'Golo Kanté, é alvo de interesse de vários colossos europeus, nomeadamente o Real Madrid, que pode mesmo avançar para a compra do seu passe no final da temporada. De acordo com o site Lady Sport, Kanté é um dos melhores médios do mundo na atualidade e os Blues já terão demonstrado vontade em renovar o seu contrato. Campeão do mundo com a seleção francesa este ano, o Real Madrid pode mesmo fazer uma proposta pelo camisola 7 do clube londrino, que conquistou também 2 ligas inglesas e uma FA Cup. Para além dos merengues, também o Paris Saint-Germain está atento à situação do jogador, que termina contrato em 2021. A Associação das Ligas Europeias de Futebol Profissional apresentou esta quinta-feira à UEFA um conjunto de propostas com vista a garantir maior justiça no que diz respeito ao processo de entrada dos clubes na Liga dos Campeões e na distribuição de prémios. A proposta pretende reverter as mudanças feitas nesta época, que dão entrada direta aos 4 primeiros classificados nas ligas de Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha, além de garantir melhores prémios pelo historial dos clubes na prova. A associação, representante de 32 países, pretende que as suas ideias sejam tidas em conta nos planos da UEFA para a competição a partir de 2021. Além das alterações introduzidas nesta temporada, no futuro a UEFA sugere 32 equipas na fase de grupos na Liga dos Campeões e da Liga Europa, atualmente com 48 equipas, e em uma terceira competição cujo nome e formato ainda não foi indicado. A Organização das Ligas Europeias indica ser necessária maior justiça na distribuição dos prémios monetários e nos mecanismos de solidariedade, contributo fundamental para que as provas sejam mais competitivas. Chegamos ao fim do nosso jornal, mas antes vamos recordar os principais títulos desta edição. Paulo Rocha assinala a forte tendência de diminuição da criminalidade. O governo nega possível influência nos resultados do concurso de transporte marítimo.
feto encontrado em contentor de lixo nos arredores da Terra Branca. Trump ameaça fechar fronteira com o México para travar imigrantes. Incêndio faz 6 mortos em campo de refugiados rohingyas no Mianmar. Pelo menos 70 crianças continuam desaparecidos após tsunami na Indonésia. É ponto final no jornal de hoje. Boa noite. Nós nos vemos no domingo.